Olá a todos, eu sou Rodrigo Maria Dias, tarólogo, e vou falar um pouquinho hoje sobre uma concepção, mais ou menos dar uma explicação do que é o tarô. Muita gente se pergunta o que é, muita gente acredita que é coisa, nossa, isso é coisa do bem, não é coisa do bem, enfim. E na verdade, uma característica que eu queria ressaltar sobre o tarô é que, para além dessa questão de prever o futuro, para além dessa questão de saber o que vai acontecer no amanhã, o tarô é uma ferramenta de autoconhecimento, O tarô ele fala de etapas e fases da vida que todos nós passamos, ele fala de uma jornada, que é a jornada do louco, quem vai passar por todas essas etapas. E assim como a jornada do herói, não sei se vocês já ouviram falar na jornada do herói, o tarô é uma versão da jornada do herói. E o que é a jornada do herói? Estar na vida, vencer os desafios da vida, a gente não fala matar um leão a cada dia, e tudo, são frases vindas de como é desafiador simplesmente estar vivo, continuar vivo, resistir, lidar com os conflitos internos, com os conflitos externos, e como a gente vai aprendendo, aprendendo, vai se transformando, vai se modificando e amadurecendo, É um amadurecimento da nossa consciência, é um amadurecimento do nosso ser, aquela lapidação, sabe? Como a gente tem aquele exemplo de sermos, o diamante ser uma pedra bruta e que ele precisa de uma lapidação para alcançar todo aquele brilho, toda aquela beleza e para chegar à sua essência, A gente tem que retirar todas as impurezas e chegarmos ao que realmente somos, ao nosso centro, ao nosso eu. Bom, é disso que fala o tarô. Eu vou falar um pouco da jornada e do personagem dessa jornada, o louco. O louco, aqui, meu tarô está em inglês, então ele é chamado de The Fool. O louco, ele é esse ser que faz a jornada. Percebe que o louco, ele está ali andando despreocupadamente, com pouca bagagem, uma flor na mão, um cachorro que representa o instinto, e ele nem se preocupa, não olha por onde ele anda, Vê que ele está prestes a cair, pode ser um precipício, e ele, assim como a criança inocente, porque ele na verdade não tem consciência, por isso que é o número 0, é o início, é o começo da jornada, ele na verdade se joga, e esse jogar é o cair na vida, é quando a gente nasce, é quando a gente se coloca diante de uma situação, mergulha de cabeça numa situação. E o louco, ele faz isso, ele mergulha de cabeça na vida, mergulha de cabeça na experiência da vida, de estar no mundo. Ele se materializa, ele nasce. Nasceu, ele na verdade, o arcano 1 é o mago. O mago, ele na verdade manifesta, ele aprende a manifestação e a concretização. Ele na verdade, com essa varinha de condão, ele pega as energias e as intuições que existem nos outros planos, no plano mental, no plano espiritual, e na verdade traz com a mão esquerda que ele aponta para o chão, é um símbolo, um movimento de manifestação. Tem os 4 naipes do tarô, bastão, o paus, espada, copas e ouros na mesa. Percebe muita prosperidade, Todos os arcanos que tem muitas flores, muitos frutos, muitas plantas falam de prosperidade, e ele está ali manifestando aquela ideia que a gente tem, que a gente consegue tirar do papel, a habilidade de tirar as nossas ideias do papel e colocá-las na prática e pô-las em prática, realizá-las, manifestá-las na realidade. Esse aprendizado, que o louco vai ter nessa primeira fase, que é o mago. E temos então a papisa. A papisa é o encontro com essa guardiã. A papisa guarda os segredos, Ela na verdade está à frente das portas do Templo de Salomão, guardando os segredos mais profundos da espiritualidade, da vida e da morte. Ela é a grande sacerdotisa relacionada à lua. Ela na verdade protege, aqui ela está com pergaminho também, protegendo os segredos. Ela fala do lado oculto. A lua tem os lados ocultos também. Ela fala dos sentimentos, da espiritualidade, da receptividade e da passividade, da contemplação da vida, O tarô sempre vai nos jogar para opostos, De um arcano de ação, um arcano de inação, de passividade. É isso que acontece aqui. O B e o J representam o nome das duas colunas que estavam na entrada do Templo de Salomão. E o Templo de Salomão era um rei Salomão, era um rei de muita sabedoria, de muito conhecimento. E ela, na verdade, ela retém e guarda todo esse conhecimento.
Depois o louco vai encontrar com a sua mãe, na verdade com a imperatriz, que representa aqui o lado feminino e toda a fertilidade, né? Que é a nutrição materna. Quando a gente pensa na psicologia em complexo materno, aqui é na figura da mãe, aquela mãe que nutre, aquela mãe que protege, que acolhe, que faz crescer. Aqui ele encontra, assim, com o seu lado feminino de cuidadora, né? A mãe, ele tem essa experiência de estar, né, acolhido pela mãe, e do crescimento da abundância da geração e gestação. O imperador, que é o pai, está num trono de pedra com símbolos, né, com cabras enquanto símbolos no trono. Ele atrás também tem uma pedreira e o número 4, que representa o quê? A estabilidade, a ordem, a regência, é o pai. Enquanto a mãe acolhe, cuida, protege, o pai joga para a vida, para a autonomia, sempre com muita reestrutura, muita regra, com muita regra, estrutura, apresenta as limitações também, e estabilidade, ele preza pela estabilidade. Aqui está o Papa ou o sacerdote, né? Que enquanto a papisa, ela na verdade está ali para proteger, ela é guardiã dos segredos. O Papa, ele na verdade é o grande revelador desses segredos, ele é quem faz a tradução da linguagem divina para a linguagem das pessoas, para a linguagem das pessoas comuns, que não tem ali todo aquele conhecimento. Então ele traduz, é como se ele traduzisse, e é esse o papel, né, de todos os sacerdotes. Aqui o Papa, ele é representado pela influência europeia do tarô, ele é representado pelo sacerdote da Igreja Católica, mas na verdade aqui a gente pode pensar pastores, pais de santo, pajés, xamãs, são todos aqueles que têm um contato com o mundo espiritual e que traduz essa linguagem, traduz esse conhecimento, revelando. A diferença dele para a papisa é que a papisa guarda, a papisa retém para si, e o Papa não, ele multiplica, ele transmite esses segredos, esses conhecimentos, né? Ele na verdade transforma o segredo em conhecimento, ele revela. Então aqui o herói está sendo educado sobre os grandes princípios da vida, os grandes porquês da existência. Então aqui filosofia, né? Espiritualidade também está muito relacionado ao porquê de tudo, o porquê da vida, os porquês existenciais. E aqui o louco, ele se depara com a necessidade de decisão, e aqui é apresentado o Jardim do Éden com Adão e Eva. Adão e Eva ali, né, no Jardim do Éden, prontos, né, no momento em que eles decidem comer do fruto da consciência, do fruto da sabedoria, do fruto do conhecimento. E eles, na verdade, se dão conta de que eles são diferentes e complementares, e eles resolvem, então, comer esse fruto e partem para uma jornada que é sair do paraíso. Eles são expulsos, né? Essa transgressão do mandamento de Deus de não comer o fruto da árvore da sabedoria faz com que eles saiam do lugar onde eles tinham acesso só à vida, só ao prazer, só à diversão, à paz, para entrar em contato com os opostos, com o outro, com o que é diferente de mim. E aqui a carta se chama os enamorados ou os amantes, porque é isso, quando a gente lida num relacionamento com o outro, com o diferente, com aquilo que nos complementa, que nos traz desafios, a gente sai das nossas concepções para entrar em contato com a dualidade, com o diferente, com aquilo que não somos nós, com aquelas opiniões que não são as nossas. E então essa carta, esse arcano, essa etapa fala tanto de uma importante decisão, quanto também do encontro com o outro, com o diferente. E aqui o nosso louco, ele sente a necessidade de partir, por isso ele precisa do quê? De um carro que tem como força motriz, né, as duas esfinges aqui, que assim como as colunas da papisa, elas estão em oposição, né? Uma é preta com listras brancas, a outra é branca com listras pretas, e mostra os nossos opostos, né? As nossas energias opostas, que são as energias motrizes, é o que move, é o que puxa esse carro, são forças opostas, e que esquerda, direita, alto, baixo, feminino e masculino, e cabe ao louco, ao cavaleiro, a pessoa que vai dirigir esse carro, segurar as rédeas da vida e equilibrar esses opostos, tendo em vista qual é o rumo, qual é a direção, para que ele utilize essas forças opostas, né, para dar
impulso, né, para ele poder se deslocar, sempre tendo essa visão de tendo um controle, né, de tendo um certo domínio sobre seus instintos, sobre essas forças que são opostas, para que o carro tenha estabilidade e que vá para o seu objetivo. E aí depois ele se depara com a força, a necessidade, aquele momento em que todos nós, né, nos deparamos com a necessidade de adestrar ou de lidar, ou de integrar o nosso lado animalesco, o nosso lado instintivo, o nosso lado feroz, o nosso lado, né, mais não tão humano assim, mas o nosso lado instintivo. Então estamos falando de energia sexual, estamos falando de agressividade, de raiva, todo esse lado. E o que a gente, eu até tinha dado um exemplo, né, matar um leão por dia, mas aqui a gente não mata, aqui a gente integra. Percebe que essa pessoa, essa mulher, né, ela está fechando a boca do leão, ela tem essa capacidade, né, de maneira encantadora, sedutora, né? Como é que a gente tem que lidar com um bicho que a gente não sabe, um gato, um cachorro, enfim, que a gente não sabe se aquele cachorro, aquele gato vai arranhar, vai morder, enfim, a gente na verdade chega com movimentos leves e na verdade não é uma força bruta, é uma força feminina, é uma força encantadora, é uma força sedutora, é uma força que na verdade é um adestramento e não o matar o leão por dia. A gente tem que aprender a educar e a lidar e integrar os nossos lados instintivos, né? A nossa agressividade, a nossa sexualidade, tudo isso, e não eliminar a existência delas, porque a gente não consegue, a gente vai estar eliminando uma parte importante de nós também. Temos então a necessidade, diante de tantas idas e vindas, tantos conflitos, né? A mãe, o pai, o dia e a noite, e aí aqui a gente aparece a necessidade de decisão, de integrar, de partir. Aqui todas essas informações precisam ser entendidas, né? E todo esse caos, todas essas vozes, todos esses acontecimentos, eles precisam ser integrados, e o louco ele sente a necessidade, com o eremita, ele sente a necessidade de se isolar, né, de ir para um lugar onde ele escute só a voz interior, onde ele vai alcançar a iluminação, uma estrela que está dentro dessa lamparina, vai iluminar o caminho para ele e para os outros. Então ele tem a sabedoria do grande sábio que encontrou essa iluminação, e o bastão também que vai auxiliar, né, vai dar mais estabilidade. A estrela ilumina o caminho, o bastão, o cajado dá estabilidade, e ele vai seguir mais sábio, ouvindo a própria voz, se isolando das pessoas, se afastando do caos para entender e escutar a voz interior. E aqui o louco se depara com a roda da fortuna. A roda da fortuna indica, é um grande ensinamento da estabilidade, ou melhor, da instabilidade. Nada é estável. Apesar do imperador lá atrás ter ensinado, né, a necessidade de algumas coisas serem instáveis, nada na verdade é estático, nada é estável completamente na nossa vida. Tudo muda, tudo passa, tudo roda. E a roda da fortuna ensina isso, né? Que tudo gira. Então quem está em cima, essa esfinge que está em cima, quando a roda gira, ela vai ficar embaixo. E quem está embaixo vai ficar em cima quando a roda girar. E aqui é um grande ensinamento, né? Bem difícil para nós que somos apegados às nossas emoções, apegados às nossas relações, apegados aos nossos bens. Aqui mostra que tudo gira, tudo muda, e a gente tem que ter, e o louco tem que ter nessa fase, um grande aprendizado de desapegar e de fluir conforme a vida, de dançar conforme a música, de desapegar e de aprender a se desestabilizar também. E aí ele se depara com a justiça. A justiça é aquela necessidade, aquele momento em que a gente tem que ser justo, a gente tem que equilibrar as nossas forças, as nossas opiniões, a gente tem que, na verdade, com uma mão, a justiça parece uma mulher, né? A justiça enquanto esse personagem feminino que tem uma frieza, tem um distanciamento da situação importante para que essa balança não seja tendenciosa, para que esse julgamento, essa avaliação não seja tendenciosa, não seja parcial, né? Então com uma mão ela avalia, ela pondera, ela equilibra tudo, e com a outra, após essa avaliação, a espada, ela exerce a sentença. E é esse senso de justiça, né? Que o louco, esse justiça, equilíbrio, que o louco aprende aqui nessa etapa, nesse arcano. Depois,
Todos nós vivemos, né, momentos em que a gente se vê de mãos atadas, a gente entra em contato com a nossa impotência de resolver as coisas, impotência de agir, de andar, de se movimentar. E aqui está a carta do enforcado. Apesar de ela se chamar enforcado, ele não está ali preso pelo pescoço, mas amarrado pelos pés e mãos, né, num tipo de cruz, né, num tipo de T, uma madeira vertical, a outra horizontal, e de cabeça para baixo, impotente. É quando a gente está realmente, sabe, muitas vezes a gente se vê, né, impotente diante das coisas, diante dos acontecimentos. A gente não tem muito controle, não tem muita força de ação, né? E aí é esse momento, é esse aprendizado. E o que acontece, ele, né, inverte essa parada obrigatória que a gente pode ter na vida, essa falta de controle, né, essa estagnação. Ela pode ser importante para a gente olhar e iluminar. Olha essa aura, né? Essa aura dourada de iluminação ao redor da cabeça. Ele inverteu a sua visão, inverteu a sua perspectiva e se ilumina com isso, né? Esse é o grande ensinamento aqui, né? De quando a gente é obrigado a parar e olhar para coisas que na correria a gente não olharia. Na correria a gente deixaria passar e não aprenderia. Pode ser uma doença, pode ser a perda de um emprego, pode ser qualquer coisa que te pare na vida, e aqui aparece, né, esse ensinamento. É importante que a gente olhe para as coisas. Quando a gente para, a gente olhe para aquilo que no movimento não dava e tire a maior iluminação, o maior ensinamento. E aqui a gente apresenta um arcano que, na verdade, ele é muito temido, né? Death, a morte. A morte, né, não significa para o esoterismo, para o tarô, ela não significa transformação, ela significa a morte daquilo que é velho, a renovação, uma poda importante, tirar aqueles galhos secos, tirar aqueles galhos que não mais fazem parte ali do florescimento e da vida daquela planta, para que o novo possa entrar. Então a morte, ela vem aqui, né, trazendo, ceifando mesmo, cortando todas as coisas, as relações antigas, os padrões antigos, vem ali transformando tudo em novos padrões, em novos relacionamentos, em novas formas de conceber o mundo. E também é uma experiência muito difícil de se passar, né? E aqui, depois dessa transformação, depois disso, é necessário um equilíbrio. Um equilíbrio do quê? Das emoções, um equilíbrio que aqui é feito por um anjo, né? De maneira alquímica. Ele passa o líquido de uma taça para outra, um pé na terra, outro pé na água, e esse anjo vai equilibrando tudo com o quê? Com temperança. O que é temperança? É a certa medida, é um equilíbrio, né? Uma alquimia perfeita. Por exemplo, cozinhar é uma grande alquimia. Então uma comida que passa muito tempo sendo aquecida, né? Ela pode queimar. Uma comida que é fria também, se ela é uma comida que geralmente a gente costuma comer quente, então fria, é interessante a temperatura correta, é interessante o tempo correto de cozimento, de preparo, é interessante a medida certa de ingredientes para que essa comida tenha um bom tempero, e é desse equilíbrio, dessa transmutação das emoções, dessa transmutação das energias que fala a temperança, na medida certa. É que a gente encontra uma outra carta que também é temida, é o diabo, né? O diabo muito parecida com a carta anterior, com os enamorados, né? O anjo, se trata de dois anjos, um celestial, o outro é o caído, e dois casais. Enquanto um se liberta do jardim do Éden, um casal, o outro se amarra aos vícios e às questões relacionadas à matéria. Aqui o herói, o louco, ele vai se deparar com a tentação, a sedução, a persuasão, a possível manipulação e a vivência de coisas da carne, né? A gente, na verdade, renega uma carta que as pessoas, meu Deus, não quero, o diabo, nossa, que mal, né? Mas o diabo, ele fala das coisas da carne, ele fala da sexualidade também, ele fala da agressividade, ele fala de várias coisas que a gente costuma jogar para nossa sombra, e isso vem quando a gente joga esses atributos que não são desejados na sociedade para a sombra, eles vêm de uma maneira que te tomam a sua consciência e aprisionam. Veja que o casal está aprisionado aqui, né? A gente precisa, na verdade, integrar, como o leão da força, né? A gente precisa integrar essas experiências, essas energias, né? Essas tendências, e não fugir delas, porque senão a gente se torna prisioneiro, né? O diabo apresenta uma artimanha, né? Uma manipulação que a gente fica prisioneiro delas. E essa é a grande lição aqui, como a gente viver esses aspectos. E aqui, depois de ter vivido
tanta coisa, passado por tantas etapas, né? A gente é aquele momento em que a gente se acha dono da nossa vida e a gente cria ali as nossas concepções, cria uma torre, constrói uma torre sem portas, percebe que não tem entrada, não tem portas aqui, e a gente fica olhando tudo de cima, tudo do alto, né? Aqui a gente pode falar da arrogância, a gente pode falar de uma não quero me conectar com o outro, não quero, e olha tudo de cima, de um lugar superior, e fecha, né? A torre ela é fechada com essa coroa. E o que acontece? Essa coroa que fala disso, né? Dessa soberba, estou aqui, sou o rei de mim, e vem a espiritualidade, vem o destino e manda um raio dos céus que pega fogo, e os habitantes dessa torre são obrigados a cair. Aqui o louco aprende a queda, aqui o louco aprende que as coisas também podem ser destruídas, a desconstrução, para que haja. Essa queda não representa a morte, não representa, mas pode representar um aspecto, um momento difícil, né? Que doer, renascer. É a morte da fênix, que ela precisa, né, desse processo de passar pela morte, de passar pela queda, para renascer, para renovar. É quando tudo precisa ser destruído, né? E esse aprendizado é um aprendizado duro para todos nós. Bom, caiu, e aí não sabe mais o que é, porque se a minha torre, tudo que eu construí com todos aqueles conhecimentos que eu fiz até agora, que eu acumulei, se tudo estava errado ao ponto de um raio ser necessário para destruir tudo, me fazer desapegar, me fazer fugir, o fogo, né, que é também considerado algo transformador, destruidor, quem eu sou? Para onde eu vou? Né? O que eu faço? Qual é o caminho? E aí vem a estrela para iluminar o caminho. Né? A estrela é conhecida como uma iluminadora mesmo. Né? Ela mostra o caminho vindo pelo céu, então o caminho da espiritualidade, o caminho, né, desses porquês. Ela mostra ali uma orientação, a estrela d'alva, a estrela dos reis magos, né, que os 3 reis magos que levam eles até a manjedoura, até o local de nascimento do Messias. E aqui é este arcano, né, chamado estrela, que apresenta ali uma direção, né, uma direção. Assim como os antigos navegadores utilizavam as estrelas antes da bússola, antes dessas tecnologias todas de localização, eles utilizavam as estrelas, né, as constelações para se orientar nos mares, né? E é isso que a estrela faz, trazer um caminho, trazer uma orientação, já que tudo foi destruído anteriormente na torre. Percebem, gente, que é um trajeto. O tarô ele fala de uma jornada e eu acho muito interessante. Aqui a estrela ilumina porque vai entrar na noite com a lua. A lua traz esse ambiente todo noturno, misterioso. Uma lagosta sai de um lago, né? A lagosta representa os nossos aspectos mais primitivos, saindo do fundo das nossas emoções. Eles vêm à tona para serem olhados. O louco está relacionado, a loucura está relacionada à lua, né? O lobisomem, por exemplo, é uma influência não integrada da lua, quando esse mito fala disso, né? Quando a gente, a partir da lua cheia, a gente se conecta e se transforma num lado mais instintivo e tudo. Tem 2 torres e a lua ali iluminando 2 cachorros, uivando para a lua, né? Trazendo esse lado do instinto. E a lua representa a noite em seus mistérios noturnos, a noite com os seus perigos, a noite com as suas ameaças. E falando do inconsciente, desse lado menos conhecido da gente, que pode iludir, que pode confundir, que pode fazer a gente se perder. Então, relacionado à loucura, relacionado aos instintos, relacionado à noite. E depois de toda a noite vem o que? O sol, o dia, a renovação, o brilho. Então, desde que o mundo é mundo, né, todos os povos têm no sol um grande recomeço, né, uma grande renovação. Depois da noite, depois da noite escura, depois da noite fria, vem o sol para nos aquecer, vem o sol para nos acolher. O sol vindo com essa criança, né, essa criança montando esse cavalo, os girassóis, né, representando aí todo esse brilho, toda essa energia exuberante do sol, da consciência. Enquanto a lua está relacionada ao feminino, à inconsciência, à noite, aquilo que é oculto, aquilo que tem mistério, o sol não. O sol ele brilha, ele seca, ele na verdade ilumina e torna consciente, representando aqui um princípio masculino. E
na verdade, passando por tudo isso, há necessidade de esse anjo que fala sobre esse momento do Apocalipse, do livro de Apocalipse, que é tocado as trombetas e os mortos ressuscitam, eles levantam para serem julgados. Aqui são coisas antigas que esse louco na jornada teve que reprimir, teve que esquecer, e na verdade essas coisas retornam, né? Então pode ser traumas, podem ser sentimentos, podem ser emoções, podem ser antigos contextos e situações e padrões que vêm para que sejam julgados por esse louco, né? De uma nova, sabe, a gente fala aqui, sabe, você lê um livro e depois de alguns anos você lê o mesmo livro e é outro. Então aquele ex, aquela ex, ou aquela concepção, ou aquela situação nova, depois de um tempo, aliás, que é antiga, que foi enterrada, que foi esquecida, aquela ideia que a gente põe na gaveta, volta para ser reavaliada, para ser olhada depois de todo o acúmulo desse conhecimento, né, que o louco fez, de todos os arcanos pelos quais ele já passou. Aqui ele vai ter uma nova concepção, outras coisas antigas retornam para ele julgá-las agora com todo esse repertório. O último arcano, o mundo, representa aqui a integração. O anjo representa a nossa espiritualidade, nossas emoções também. A águia representa a nossa capacidade de enxergar, de analisar, de conceber, de pensar sobre o mundo com o elemento ar. O leão vem aqui representando o elemento fogo, da nossa intuição, da nossa paixão, do nosso tesão por tudo, pela vida, né? E aqui há o touro, que representa a nossa parte material, né? Representa a terra, a estabilidade. E aqui finaliza, né, com esse ser que, na verdade, integra o masculino com o feminino, que olha para o seu passado buscando a maior integração de tudo isso pelo qual ele passou. O louco aqui se integra, ele começa com um personagem que é chamado louco, né, que tem uma conotação masculina, e termina com o mundo, que tem uma personagem feminina, porque fala dessa integração. Ele passou pelos opostos, pelo dia, pela noite, pelo sol, pela lua, pela estabilidade, pela instabilidade, por todas as experiências, e aqui ele integra, finalizando o seu ciclo, finalizando, né, um ciclo dessa jornada para recomeçar novamente. Ele recomeça onde? Recomeça de novo no louco, dessa vez num outro nível de consciência, né? Ele recomeça o seu caminho. E aqui, gente, eu quis explicar um pouco, né, sobre qual é a jornada do tarô, para falar um pouco sobre como que o tarô ele representa essa nossa passagem pela vida, com todos esses acontecimentos, com todos esses aprendizados que todos aprendemos. Então, espero que vocês gostem, né? Eu vou começar a fazer mais vídeos falando um pouco mais sobre cada arcano. Curtam a página Tarô Reflexão e Poesia, comentem, podem fazer perguntas, podem solicitar vídeos falando sobre alguma coisa, e que todos tenham um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, não sei quando vocês estão assistindo, mas que tenha sido legal para vocês saber um pouco do que é o tarô e dessa jornada. E é isso, gente. Até logo, até o próximo vídeo. Não deixem de curtir e comentar.